Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 25. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou Zinrá, Joquizã, Medã, e Midian, e Isbaque e Suá. E Joquizã gerou Sebá e Dedã, e os filhos de Dedã foram Azurim, e Letuzim, e Leumi. E os filhos de Midian foram Efa, e Efer, e Enoque, e Ábida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, e sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente a Manre. O campo de Abraão comprara os filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lai-Roi. Assim seja. Os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote, depois Quedar e Abdeel, e Mibizão, e Misma, e Dumá, e Maçã, e Haddad, e Tema, e Getur, Nafis, e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os nomes dela, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo, e habitavam desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos, assim seja. Os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, e Arameu de Padã Arã, irmã de Labão, Arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutaram dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim. E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e dos povos se dividirão as tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor, assim seja. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo e todo como veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú.
E depois saiu seu irmão, agarrada sua mãe ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó, né? E era Isaque da idade de 70 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantando-se e foi-se, pois desprezou Esaú a sua primogenitura. Assim seja.